Fala galera, eu tô fazendo um videozinho aqui na sexta-feira, bem rapidinho para mostrar esse indicador que eu estou montando, que ele é baseado na retração de Fibonacci. Se eu colocar, por exemplo, no semanal, aqui eu tenho uma retração bem importante que é o quanto que ele andou durante essa semana. E aí ele traça do começo ao fim uma retração. Essas retrações normalmente são pontos aí de perda, de defesa, né? Tem lá no vídeo do Zé falando lá no dos institucionais lá no canal do Ogro e eu achei bem legal porque eu fiz uma operação baseada nisso esses dias e até eu vou liberar um vídeo de eu operando meio que ao vivo ela, né? Então vamos colocar aqui na M5, olha aqui ó como ela é show de bola aqui ó. Então nós temos hoje na sexta-feira que eu tenho basicamente o, o desenho de toda semana, de como é que foi toda semana e a partir de hoje, e hoje começa então a demonstrar aí que o semanal ele vai fechar, né? Porque hoje é sexta-feira, né? Então ele está aqui brigando, né? Numa retração 38,2 ou 61,8, sei lá também, né? Depende do teu ponto de vista. Mas aqui ele acaba, por exemplo, sendo um ponto de venda e compra, né? Vou colocar aqui o Tabajara só pra gente dar uma olhada como é que ele tá em questões das médias. Eu vejo que ele está aqui com a média de 200 segurando, né? E eu acho muito legal. Isso aqui é uma zona meio de trap, né? Que o pessoal diz, né? Quando ele começa a bater, uma que tá caindo, a outra tá subindo, né? É óbvio, né? Que isso aqui não deve ser nenhum tipo de referencial único para você entrar numa operação, mas, por exemplo, eu que gosto de usar o Tabajara, que nada mais é do que uma regra de coloração da 20, né? E da que tem a 200 e a 8, né? Mas isso aí tem um monte de vídeo lá do Ogro falando, né? E aí tem então essa esse tipo de operação, né, que pode ser realizado. Ó, por exemplo, aqui, ó, vamos dizer que eu fosse fazer uma venda aqui, perdendo, porque ele está perdendo aqui a retração. Eu poderia fazer alguma vendinha, alguma coisa assim, só para dar um exemplo, né? Que ele segurou e recusou ali, né? Justamente nessa zona aqui que ele já está bem complicado, né? É óbvio que isso aqui seria errado, né? Porque a média ainda não virou, mas eu tenho aqui com um exemplo, eu tenho aqui um exemplo aqui de um ponto de reversão, né? Ele vai fechar ali, será abaixo? Não sei, mas eu sempre penso, por exemplo, num, num ponto que eu posso colocar o stop, né? Então, se ele perdeu a 20, né, eu já poderia colocar algum pontinho desse jeito. É óbvio, né, que quando a gente trabalha com retração de semanal, ele vai alterar bastante. Ele vai alterar bastante aí em relação ao, em relação ao diário, né? Por exemplo, se eu colocar aqui no diário agora, vamos tirar aqui, ó, dou Ctrl I, eu venho aqui em Fibo semanal e excluo, e eu tô criando aqui o, ó, já excluí ali, agora vou colocar o Fibo Day, né? Essa aqui é a retração do diário, certo? Então aqui eu até tirar esse outro aqui, delete, sim, ixi, o que eu fiz aqui? Delete, aí. Então, ó, isso aqui é a retração do diário, né? Então, esse vermelhinho aqui tá no diário. E, e aqui a gente já percebe. Nossa, deu uma baita de um bug aqui no indicador, né? Deixa eu voltar aqui, vamos ver se ele volta amarelinho aqui. Nossa, mãe. Eu tô pensando em desenvolver esse indicador de novo. Aí, voltou. Então, vou colocar aqui de novo no semanal. Fibo semanal. Nossa, o que aconteceu aqui? Deletei. Cheguei a deletar o indicador. Tá, então tá aqui, ó, Fibo semanal, né? Então começou a brigar demais ali, né? Eu posso colocar, por exemplo, uma ordemzinha aqui, ó, né? Só pra dar um exemplo. Porque ele perdeu, né? A retração de semanal, então pode ser um ponto ali de, de colocar um stop loss, né? Eu faço muito isso, eu acho muito legal isso. Por quê? Tem que assistir o vídeo lá deles lá, mas assim, ó, dizem lá que essa zona aqui do meio, né, seria uma zona mais de briga, que não é muito bom operar, mas quando ele perde essa zona e faz pullback, significa que o mercado ou vai continuar caindo se for para baixo, ou vai continuar subindo se for para cima. Nesse momento ele acabou de perder a retração. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali, né? Então acaba sendo um tipo de operacional bem legal, bem show de bola. Eu tava olhando o mercado antes, por isso que eu já tava mais ou menos com essa ideia ali de fazer uma vendinha ali, né? Embora as médias ainda estejam viradas para cima, né? É óbvio, né, pessoal, que isso aqui pode dar um baita de um loss, né?
Mas eu vejo assim como um ponto bem show de bola para você fazer aí algum tipo de operação, né? Principalmente quando ele vem testar, né? Ou, por exemplo, que ele quase testou a retração. Ele veio aqui, fez aquele candle e ele veio fazer outro candle para baixo, poderia ter feito uma venda de repente, não sei. Mas é óbvio que isso aqui vai depender do operacional de cada um, né? Mas eu estou fazendo então esse tipo de, de, de indicador, porque ele vai puxar, ó. Vai puxar. Aqui é um dia de briga, né? Um dia de muita briga aqui. Vai puxar tudo de novo. Aí, se eu tivesse operando nesse momento, eu ia fora, né? Esperaria o pullback, né? Porque ali eu já estou operando errado já, né? Então, então é isso, né? De repente, se você achar interessante, eu logo vou liberar esse expert, né? Esse expert não, esse indicador. E também dá para você operar com ele no diário também, né? É isso. Então, pessoal, vou deixar esse vídeo mais ou menos desse tamanho. Eu fiz esse indicador porque ele é baseado numa ideia que eu tenho, né? Uma ideia de, de fazer algum expert, de automatizar um pouco esse indicador, né? Porque eu tenho utilizado a retração de semanal para fazer minhas operaçõezinhas. Eu uso bastante o Fibonacci aqui, eu uso também esse Tabajara, né? É o que eu gosto de usar. E eu acredito que pode ser bem show de bola para alguém que de repente começa a observar esse tipo de coisa também, né? E vai ver que dá para montar um operacional em cima disso, né? Dá para montar um operacional em cima dessas retrações aqui, olha. Então ele pega lá a máxima e a mínima, né, do semanal, né? Então, pessoal, não se esqueça aí de deixar teu comentário, ou até eu tenho uma ordem aqui que está pendurada do contrato passado. O, não deixe de deixar um comentário, né? Não deixe de se inscrever. Um abraço para todo mundo, bom final de semana, até mais. Valeu.